o mundo testemunha uma tentativa fracassada de golpe militar na Turquia. E isto é algo bem surpreendente, pois nós pensamos que a Turquia, já por algumas décadas, se desenvolveu para um país relativamente moderno, estável e com uma democracia meio estabilizada. De onde vem este golpe? Porque ele é importante e o que ele nos diz para o caminho que a Turquia vai trilhar no futuro próximo. Eu vou antes falar um pouco do pano de fundo de Erdogan, o grande protagonista, provavelmente o mais importante político turco desde Kemal Atatürk, que modernizou a Turquia nos anos 20 e 30 do século passado. Depois algo sobre o exército, que é um antagonista de Atatürk e que ele tenta controlar. E um terceiro painel sobre Fethullah Gülen, o religioso turco modernista autoexilado desde mais de 15 anos nos Estados Unidos, que Erdogan acusa de ser o cérebro atrás deste golpe. Erdogan chegou ao poder no final do século passado como um representante do partido Adalet ve Kalkınma, que quer dizer Justiça e Desenvolvimento, que é um partido islâmico, mas moderno e democrático. A Turquia foi modernizada no século passado, após a queda do Império Turco Otomano, que se estendera sobre os Balcãs, parte do Oriente Médio, Árabe, etc. O Império Turco Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial e desmoronou. Outros países tentaram de ocupar os resquícios deste império e se desenvolveu um movimento turco-nacionalista. Este movimento foi liderado por Kemal Mustafa, que depois recebeu o título Atatürk, que quer dizer pai dos turcos. Ele lidera um movimento militar e político que restabeleceu uma independência dos turcos, mas desta vez não como um império com muitos povos, mas uma república concentrada, que hoje é o território da República Turca, supostamente apenas e unicamente para o povo, a nação turca. E Atatürk começa a modernizar a Turquia, faz isto com muita energia, faz isto também em moldes ocidentalizadores. Ele vê o Ocidente como um modelo e pensa que a Turquia deveria se tornar um país europeu, e apenas por esta ocidentalização que a Turquia se colocaria novamente como potência com dignidade e poder no mundo moderno. Por exemplo, ele abole a poligamia, ele introduz o alfabeto latim, é por isso que o turco hoje é escrito em letras latins, e muitas outras coisas. Porém, faz isto também com muita força e às vezes violência, e o inimigo interno dele são os turcos old-fashioned, conservadores, tradicionais e religiosos. Quando Atatürk morre, a Turquia é um país com um partido único, meio ditatorial. E então a resistência, a oposição, que após a Segunda Guerra vai se desenvolver na Turquia, é uma oposição de turcos muçulmanos meio tradicionais, que não necessariamente querem tornar a roda atrás e voltar para o Império Otomano, mas que querem um lugar mais honrável para a religião e a tradição na praça pública turca. Isto pode-se fazer porque a Turquia, após a Segunda Guerra Mundial, se enquadra dentro da Guerra Fria no lado do Ocidente, ao lado dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, contra a União Soviética e o mundo comunista. O preço que os Estados Unidos impõem à Turquia para a ajuda contra a Rússia vai ser um tipo de democratização e uma Turquia que aceitaria vários partidos. Desta maneira vão
emerger na Turquia partidos que se orientam na herança de Kemal Mustafa Atatürk, chamados kemalistas, que são também muito fortemente representados no exército turco, e por outro lado, movimentos de oposição mais conservadores, mais populistas e mais muçulmanos. Preciso imediatamente lembrar que a Turquia, até hoje, é a 99% muçulmano. O Império Turco-Otomano foi multiétnico e foi multireligioso, mas a Turquia de hoje é amplamente muçulmana, o que não quer dizer que é um país onde o Islã é preponderante na política. É muito diferente desta maneira de, por exemplo, a Arábia Saudita ou o Irã. O Islã é reduzido a uma confissão que as pessoas celebram na sua privacidade das suas famílias e socialmente, mas politicamente não. Bom, o que então vemos são partidos, e o partido de Erdogan é o mais importante delas, partidos que dizem não, a Turquia não só é um país moderno, não só é um país democrático, também é um país muçulmano e deve então ter um lugar mais visível e mais influente. O Islã deveria ter este papel mais influente também na política e também na vida social. Este é o programa de Erdogan. Erdogan chega ao poder no final do milênio passado, do século passado, quando a Turquia estava numa crise econômica forte e também uma crise política. Esta tensão entre modernização e ocidentalização por um lado e reislamização por outro lado, uma tensão que então atravessa toda a história moderna da Turquia. E Atatürk é o representante do século passado do primeiro polo, e Erdogan é um representante fortíssimo do outro polo, o polo da reislamização. Bom, desde que ele foi votado, ele está no poder, pois ele ganha eleição após eleição. Eleição quer dizer que a Turquia, então, é realmente democratizada. Democratizada neste sentido que tem eleições, que tem uma separação entre poder judicial, executivo, legislativo, etc. E, pelo menos na teoria, uma aceitação dos direitos humanos como entendidos no Ocidente. Ok, nos primeiros 2 mandatos da Erdogan, ele foi muito bem sucedido, restabeleceu e deu um apoio muito forte à economia. A Turquia continuou e se tornou modernizando economicamente. Também manteve fortemente este elemento democrático, que é a base da Turquia moderna, e foi muito modesto em reintroduzir elementos islâmicos. Esta situação começa a se modificar desde alguns anos atrás, quando ele foi eleito pelo 3ª ou 4ª vez, agora não mais como primeiro-ministro, mas como presidente. Ele quer então tornar a Turquia um país presidencialista, onde ele como presidente poderia de maneira mais forte e mais decisiva reintroduzir elementos do Islã na vida pública. Isto é apoiado por uma parcela muito significativa da população turca, em particular no interior da Anatólia, em particular dos turcos na Turquia oriental, mais conservadora, mas por outro lado tem ainda uma parcela também muito grande e importante da população, que é fortemente modernizada, que por isto não denega ser muçulmano, mas que quer continuar a Turquia moderna, que a princípio não estaria contra uma Turquia integrando a União Europeia, uma parcela da população que está contra esta reislamização, que, por exemplo, teria efeitos deletérios sobre o papel da mulher, sobre a liberdade de religião para outras religiões, sobre, por exemplo, questões de economia, tipo de bancos islâmicos e muito mais.
Então isto produz uma polarização dentro da Turquia. Nos últimos anos, a Turquia entra num processo de transformação autoritária sob o presidente Erdogan. E isto começou basicamente uns 3, 4 anos atrás. Eu visitei a Turquia em 12 e ainda foi um país bastante modernista, onde teve também um movimento social religioso, na época ainda do lado do presidente Erdogan e do lado do AKP, o partido que ele representa, que é o movimento de Fethullah Gülen. Este movimento se chama a si mesmo Hizmet, Hizmet quer dizer serviço. Eles estiveram ali com escolas, com cursinhos para partes desfavorizadas da população, com universidades, com empresas, com muito trabalho social, e estiveram do lado do governo. Porém, é um movimento idealista, liderado por Fethullah Gülen, que estava dentro, que mora desde 15 anos nos Estados Unidos, em Pensilvânia, e que quando eles descobriram todo um esquema de corrupção onde a família de Erdogan estava implicada, então isto produziu uma quebra, uma inimizade entre Erdogan e os setores que ele representa e este movimento chamado gülenista. Desde então, Erdogan está tentando uma caça às bruxas contra todos que estão do lado deste movimento dentro da Turquia. Como isto se faz, vamos ver na próxima etapa de nossa explicação.